Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orlandir e eu quero conversar com você hoje a respeito de geografia agrária. Então nós vamos fazer uma pequena aula sobre geografia agrária, parte 3, onde eu quero discutir com você a respeito de dois sistemas agrícolas. O primeiro é a agricultura de jardinagem. Em seguida, eu quero falar com você sobre as plantations. Então qual que é o meu objetivo nesta pequena aula? Primeiro, explicar o que é a agricultura de jardinagem, onde esse tipo de agricultura é praticado e as suas principais características. Em seguida, eu quero falar sobre as plantations. Quero falar um pouquinho como surgiu esse sistema, como esse sistema está hoje, né? E, sobretudo, as características atuais desse sistema agrícola. Vamos lá? Bem, primeiro, eu quero falar com você a respeito da agricultura de jardinagem. Os sistemas agrícolas, eles são classificados em três categorias, geralmente. Os sistemas agrícolas tradicionais, os sistemas agrícolas modernos e os sistemas agrícolas alternativos. No caso, a agricultura de jardinagem se encaixa no sistema agrícola tradicional, tá? Outra característica é que esse modelo, de certa forma, ele consegue adaptar-se, ou conseguiu ao longo dos milênios, porque é um sistema tradicional, antigo, né, remonta antes de Cristo a prática desse tipo de agricultura, e geralmente ele consegue adaptar-se a dois ambientes aparentemente contraditórios. Então ele é bem aplicado em áreas de planícies inundáveis, né? Mas ele também é bem praticado em áreas inclinadas, né? Nas encostas de morros e de montanhas. Neste caso, eles combinam uma outra técnica, que é a técnica do terraceamento, né? Os países que praticam esse tipo de agricultura tradicional, geralmente são os países do Sudeste Asiático, né? As principais características da agricultura de jardinagem que a gente pode colocar é justamente o uso de técnicas tradicionais, ou seja, aquelas técnicas que não utilizam equipamentos, né, máquinas e equipamentos considerados modernos, né, portanto, a mão de obra é essencialmente braçal, né, a forma de cultivo e o manejo de solo é tradicional porque foi passando de geração para geração. Outra característica é o uso de grande mão de obra. Então se utiliza uma quantidade enorme de mão de obra, né? E isso até certo ponto é interessante em muitos países do Sudeste Asiático. Por exemplo, a China, né? A Malásia, são países extremamente populosos e que, de certa forma, esse modelo acaba sendo até estimulado pelos governos, porque neste caso a prioridade é a geração de empregos e não a produtividade em si, né? Então acaba sendo uma política de Estado em muitos países a manutenção desse sistema tradicional, tá? Outra questão interessante, como que esse sistema, mesmo sendo tradicional, ele durou muitos, né? Já vai para muitos milênios que é praticado. Primeiro, é justamente uma das coisas mais interessantes, é que ele supre demandas da sociedade local. Por exemplo, a produção de alimentos. Dentre esses alimentos, o mais importante, como nós sabemos, é o arroz, tá? Outro fato interessante é que ele, de certa forma, ele foi pensado, né? Foi construído ao longo dos séculos um modelo de manejo adequado e que não, de certa forma, não prejudica o solo. Então não há um consumo do solo e o solo se mantém bastante fértil durante muito tempo. Então é um sistema que adequou, de certa forma, promovendo uma ótima conservação do solo. Como que se dá a propriedade da terra nesse sistema? Quando a gente olha a propriedade da terra, nesse sistema vai variar de país para país, né? Então nós temos um caso interessante que é a China. A China, até a década de 1970, ainda vivendo
aquele socialismo de Mao Tse Tung, existiam as chamadas comunas, né? Então, os camponeses trabalhavam nas comunas, portanto, eles não eram dono das terras e nem tinham praticamente a posse, eles eram remanejados de acordo com os interesses do Estado. A partir da década de 70, em especial nos anos 80, com a abertura econômica da China na parte econômica e não política, né, das reformas promovidas pelo Deng Xiaoping, a partir da década de 80, houve uma mudança também na questão agrícola. Então, o que vai acontecer? Os trabalhadores, né, os camponeses, aos poucos estão recebendo a posse da terra, mas não a propriedade. Já é um avanço, né? Então, quer dizer, eles não são proprietários, mas eles têm a posse. Isso dá uma certa estabilidade e planejamento para o trabalhador. Porque no modelo anterior, né, que até a década de 1970, o trabalhador não era fixo na terra, né? Ele era remanejado conforme os interesses, né, do Estado, do governo socialista. Hoje não. Hoje, basicamente, quem está na terra recebe um título de posse, mas não de propriedade. Tá certo? Bem, como eu disse para você, a China e a Indonésia, por exemplo, a Indonésia é outro exemplo, que são países populosos, então a política de Estado de estimular esse tipo de agricultura, que é a agricultura de jardinagem, por dois motivos. São países muito apegados às tradições dos antepassados. Então, os governos, para se manterem enquanto tais, eles têm que respeitar as tradições, né? Todo governo nessa região que não respeita a tradição dos antigos, dos antepassados, geralmente não são bem vistos, né? Então existe essa questão também, essa questão política, né? O outro fator é que, de certa forma, mantém a população ocupada, ainda que ganhando baixos salários, mas a população é ocupada e, ao mesmo tempo, o abastecimento, porque o principal produto cultivado na agricultura de jardinagem, que é o arroz irrigado, né, o arroz em áreas alagadas, acaba produzindo e abastecendo os países, correto? Muito bem.